Nós estamos muito felizes por esse dia, como aqui foi dito, hoje pela manhã teve um batismo, ainda está cheio de purpurina aqui em cima do altar ainda. E nós fazemos da nossa contabilidade a verdade sobre o que tem importância. E o que tem importância, irmãos, são pessoas que estão descobrindo na sua caminhada de fé o que significa estar conectado com o Senhor. E estar conectado com o Senhor é o que nos coloca nessa santa disponibilidade, que faz com que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo, através de mentes convertidas, mentes de verdade conectadas com a eternidade, para que a eternidade seja sincronizada no status das coisas do céu para com as coisas da terra. E sincronizar essas coisas é o que nós chamamos de convergência. Repita comigo: convergência. E quando o céu toma conta da terra, a terra começa a expressar a autoridade do céu sobre as coisas. Ou seja, há uma transformação da realidade caída para uma realidade remida, transformada. Por isso que é importante você compreender quando Cristo disse: assim na terra como é no... Você traz o céu para a terra através da sua vida, através de um movimento convicto chamado sacerdócio. E a Bíblia já não fala do sacerdócio de um, do sacerdócio do outro, do mais importante, o mais relevante, mas movidos pela importância do sacerdócio de todos os santos. E no meio desse coletivo nós encontramos não só a responsabilidade sobre alguém, mas a responsabilidade do todo para que as coisas aconteçam. E ao acontecerem de fato, gerarem transformação no seu cenário. Pensando nas coisas que lhe diz respeito, mas também se fazendo responsável por aquilo que vai além da sua própria demanda. E estabelecer um altar, irmão, é algo permanente. Parece que biblicamente em algum momento alguém estabeleceu um altar para aquele momento e depois esse altar desapareceu ou ficou pelo caminho. Não, se tornam verdadeiros memoriais. E esses memoriais jamais vão gerar frustração na vida de quem estabelece um alto nível de fé. Esse alto nível de fé depende do quanto você está disposto a entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Eu não estou falando de quanto tempo você tem de conversão, mas do que nessa estação significa. Aquilo que dentro de você te tirou de casa num domingo à noite e te fez vir a um lugar como esse, para receber da parte de Deus a instrução para continuar a sua jornada de fé, vivendo através de uma experiência que vai se perpetuar através da missão do Cristo na sua vida, amém? Você não veio aqui em vão, nós não viemos aqui em vão, nós não estamos nos movendo de uma forma superficial. Qualquer coisa na sua vida não pode ter um lugar mais importante do que Deus. O altar ao Senhor precisa ser extravagante na sua vida, porque esse é um sinal de quem caminha com Jesus. Caminhar com Jesus não é só uma expressão de conversão, de uma carteirinha, agora eu sou membro, não, vai muito além disso, porque nos coloca num lugar de uma responsabilidade de nos tornarmos pequenos cristos na terra. Os chamados de cristianos eram pequenos cristos na terra, e a igreja era conhecida como aqueles do caminho. Ou seja, não era só um título, mas era alguém em movimento, se tornando parecido com Jesus. Eu queria ler um texto, que ele está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. E esse texto nos traz um fundamento para essa palavra nessa noite, que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também
capazes de ensiná-los a outros. Parece que é muito simples o que esse texto está dizendo, mas chama uma responsabilidade a Timóteo, e era uma carta escrita, endereçada, como se você mandasse uma mensagem hoje no seu WhatsApp por escrito para alguém. Paulo está dizendo: você ouviu de mim, e muitos também ouviram de você. E esses que vão ouvir de você precisam testificar essa mesma informação a outros que vão encontrar pelo caminho. É uma forma de transbordar a vida através de um testemunho pessoal, que é relevante sim. Porque não existe irrelevância na experiência com Deus. E Paulo dá uma senha para Timóteo dizendo: me ouviu dizer na presença de muitos. Ou seja, jamais o que será comunicado será firmado somente para um. Deus não fecha monopólio com ninguém. Tem coisas que eu recebo do Senhor e parece que vem da parte de Deus uma peça de um Lego, de um quebra-cabeça. Esses dias estávamos eu, a Viviane e o Tito numa padaria, e nem Salomão em toda a sua glória tinha tanta padaria gostosa como tem em São Paulo, né? A gente se perde. Você quer saber onde é uma padaria boa? Pergunte para um gordinho. Não pergunte para os magrinhos, porque eles não sabem. E o Tito correu na prateleira, foi lá, pegou um jogo de quebra-cabeça, e a gente colocou aquele quebra-cabeça e foi montando ele. Eu tudo que eu vou passando, eu vou anotando. Prefiro entender essa instrução de Deus com muito temor sobre o que estávamos vivendo naquela mesa, enquanto tomávamos um cafezinho simples, mas brincando com um menino de 7 anos, montando quebra-cabeças, e me veio claramente naquele momento o quanto que às vezes o que eu recebo na mão é uma peça. E quando eu recebo essa peça, eu não retenho, eu deixo ela na mesa. Porque logo eu sei que através do coletivo virão outras peças e se conectarão a essa. Começando a trazer formas, coisas que às vezes olhando somente para o que o Senhor me confiou, não fazem sentido. Daquele jogo tinha um elefantinho, tinha um cavalinho, tinha um macaquinho, tinha um gatinho. E pela expressão da peça, às vezes eu percebia do que era o quê. Mas tinha outro que geralmente são as mais difíceis, que é só uma cor. E você fica procurando que as outras se encaixem para em algum momento você disponibilizar a sua e dizer: pronto, agora eu sei aonde ela vai encaixar. Pela forma, pelo jeito, pelo buraquinho que ficou ali, vai encontrar o seu devido lugar. Quando Paulo confia a Timóteo essa instrução, ele está dizendo: a você, como a outros, foi falada a mesma palavra. Agora, sobre você especificamente, as outras pessoas que o Senhor te confiará, além daquelas que estavam naquele ambiente, precisarão ouvir a palavra com igual clareza, para que eles se façam comprometidos com essa palavra, e um contexto geracional que se expande não pare em você. O evangelho que tem a ver somente com você, ele é fadado ao fracasso. O humanismo faz com que homens peguem um microfone e afirmem o indivíduo em meio a muitos. Mas o indivíduo não é o fim do evangelho. O Senhor nos usa como um meio, como uma forma de manter essa chama acesa, fazendo isso através dos disponíveis. Porque nós, por nós mesmos, não sabemos lidar nem com a adoração. Irmãos, tem gente que Deus protege do elogio, porque se vier um elogio, 15 minutos depois a pessoa desvia. Até mesmo para a fama é necessário ter uma causa, porque se não tem uma causa para a fama, mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Então nós não adoramos a adoração, nós se utilizamos da adoração para dar a Deus o que lhe é devido. Assim como a imagem, o som, o ambiente, o lugar, os relacionamentos, a vida. Nós fazemos desse geracional um ministério disponível entre uns aos outros. Porque quando a gente compreende esse transbordar, e que a gente não é o fim do ambiente, acredite, estamos sendo protegidos. Porque há pessoas que receberam palavras tão profundas sobre lugares complexos,
mas não conseguem sequer deixar claro isso a quem está à sua volta. Quais são as suas reais intenções? Deixa eu te dar uma dica. Talvez os 20 anos de ministério me permitam falar a você com maturidade. Quando o Senhor te der uma missão extraordinária a ser cumprida, seja responsável com a atualidade das circunstâncias e não atropele processos. Porque quando você é fiel no pouco, quando o Senhor te colocar na missão extraordinária, você já estará resolvido. E não ficará refém de si mesmo, não sabendo como lidar. É como se o Senhor entregasse, e Ele faz isso, a pecinha somente de uma cor do quebra-cabeça a você, e você saísse gritando aos quatro ventos que você tem o mapa mundi na sua mão. Nem você está vendo o mapa mundi, nem ninguém vai entender que é o mapa mundi. Mas talvez essa pecinha seja algum quadradinho ou alguma forma geométrica que vai se encaixar lá na Oceania, lá na região do Mar de Beringer. Mas para acontecer isso, você vai ter que ter uma leitura mais ampla. E o Senhor, que não fecha tudo com uma só pessoa, vai confiar outras pecinhas aos outros. Então é importante que se caminhe com gente madura. Essa maturidade, ela faz com que a gente risque da nossa lista aquele termo que afirma, abre aspas, mas eu nasci para ser feliz, pastor. Só se vive uma vez, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais. Parece que essas listas de prioridade, elas vão caindo por terra, porque, irmãos, realmente só se vive uma vez, mas você decide o que você faz da sua vida. Se você confia ela ao Senhor e vive essa confiança de uma forma intensa, acreditando no coletivo, acreditando na palavra, ou você retém ela em você e se torna uma verdadeira represa. E você não foi chamado para ser uma represa, você foi chamado para ser um rio. Deixar fluir o que você recebeu de Deus é fazer com que outras pessoas bebam de uma água que não é uma água parada, uma água infeliz, uma água triste, frustrada talvez pelo ministério que não chegou num patamar que um dia foi profetizado. E eu sei que eu falo para alguns nessa noite que vivem as frustrações sem perceber a grandeza das coisas à nossa volta. A grandeza das coisas à nossa volta é e sempre será a expressão do senhorio de Cristo. Então, por favor, firme as suas alianças com pessoas que caminham com Jesus. E tenho que falar acerca de Jesus. E tenho que somar na sua vida acerca do Cristo. Para que quando você pisar em lugares que vão exigir de você mais fé, você não seja vulnerável. Noé foi um cara que viveu uma expressão extraordinária, porque era o único dentre toda a terra que encontrou o favor de Deus. E Noé era o único mesmo. E o texto é muito estranho, depois você lê Gênesis 6, que você vê essa expressão que se afirma também em Hebreus, que Noé foi quem condenou o mundo. Porque zerar o Senhor não ia, mas procurou na terra e encontrou alguém que tinha uma expressão de fé na sua vida, que fez com que através dele se cumprisse uma palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22 traz essa expressão e faz com que haja em nós esse sentimento de que se recebemos uma ordenança de Deus, ainda que não tenhamos clareza de como as coisas serão, vamos cumpri-la ao pé da letra. A Escritura fala de datas, números próximos a 100 anos que demoraram para ser construída uma arca. Mas enquanto Noé construiu uma arca, Deus construiu um Noé. Enquanto Noé caminhava debaixo da palavra para viver tudo aquilo que estava confiado a si, a sua casa, Deus estava construindo ele. Então não fique esperando que Deus construa em você para que depois você cumpra aquilo que Deus tem na sua vida. Porque enquanto você cumpre o que Deus tem na sua vida, Deus vai construindo você.
A que imagem? A imagem e semelhança do Filho. Porque a expressão do Cristo é o ápice. Enquanto nós vivemos, essas experiências fazem a diferença no nosso caminho. Efésios, no capítulo de número 5, a partir do versículo 15, nos diz: tenham cuidado como a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo, repita comigo, ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês, repita comigo, entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No meio dessa caminhada, a gente se dedica ao máximo para recebermos essa revelação. E nessa revelação, possamos melhorar a nossa comunicação. Parece que Paulo está dando um conselho só para quem toma uma de vez em quando aqui, né? E há quem pega o versículo isolado e justifica somente uma recomendação ao alcoólatra. Mas Paulo está falando à cidade de Éfeso, uma igreja que se reunia lá, e obviamente também fazendo menção àquilo que em Atos dos Apóstolos gerou dúvida, sobre um comportamento que embriaga. E você pode escolher ser embriagado pelo Espírito Santo ou ser embriagado pelo álcool. A Bíblia não fala, ela não diz que você não pode tomar nada. Mas existem pessoas que não podem tomar nada, porque o mínimo do bebê vai fazer com que ele emende. Enquanto houver dinheiro no bolso, não vai faltar noite e caminho para se enfiar cada vez mais no buraco. Agora, compreender o nível de expressão de cada um é entender que mesmo aqueles que estavam em Atos capítulo 2, foram cheios do Espírito Santo, foram confundidos. Alguns dos que viram a manifestação do Espírito, diziam, eles não estão embriagados, e os caras eram tão religiosos que diziam, ainda não é nem 9 da manhã. Parece que está embriagado depois das 10, então está permitido. Qual é o nível da embriaguez do Espírito na sua vida? Talvez você precise sair de uma caixinha muito bem organizada, religiosa, e começar a dar alguns passos de fé, além disso, para que as pessoas vejam em você a loucura do Evangelho. Porque você passou a acreditar, não pelo que vê, mas pela fé que é firmada no que não se vê. Pela perseverança na sua vida, na luta pela sua família. A perseverança na sua vida, na luta para que a sua vida profissional se resolva. Para que você saia de uma letargia dependente de terceiros, e comece a produzir riquezas nessa terra. Para que você saia de um medo emocional traumático causado por relacionamentos anteriores e passe a viver o relacionamento atual através da pureza santa de um casamento. Sem medo, sem amarras, sem travas. E talvez alguém em algum momento olhe para você e diga, o Natel anda muito louco, cara. Parece que o Natel daquele tempo atrás era um cara mais previsível. Agora do nada encontro nos cantos chorando, com um fonezinho no ouvido. Eu conheço meu amigo, que testemunha às vezes em vídeos fazendo uma esteira, dizendo, cara, Deus está aqui, Deus falou comigo, ouve essa palavra, você aí também, eu não quero ficar louco sozinho,
É como se a gente recebesse um encargo e tivesse uma obrigação de compartilhar aos outros aquela loucura que tomou conta da nossa vida. E você vai compreendendo a autoridade de quem dá um passo sem saber como será ali na frente, mas logo se depara com o chão que o próprio Espírito proveu através das palavras que foram profetizadas e se cumpriram. Se você não teve uma experiência dessa na sua vida, comece a provocar isso com a sua fé. E dizer: Senhor, me ensina a ser quebrantado. Me ensina a caminhar com passos de fé. Eu não quero mais viver o nível raso. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Eu quero me apaixonar pelo Senhor. Eu quero me perder no Seu amor. Eu quero enlouquecer. Porque o Senhor, eu ouvi dizer que escolhe os loucos para confundir os sábios. Então confunde os meus inimigos, por mais sábios que eles sejam, para que a minha loucura se torne uma pacificação histórica na minha casa. Ou você quer lucidez, ou você quer viver a loucura do Evangelho. Na loucura do Evangelho, você vai fazer conta e a conta não vai fechar. Mas na hora do vamos ver, o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. O Senhor é o meu Senhor. E aí você olha em volta, as coisas estão acontecendo. Você fecha o olho de novo e se tranca no secreto e diz: Senhor, vem com a Tua glória na minha vida. Eu não sei como conduzi-la, eu já errei tantas vezes. E você dá uma espiadinha em volta e começa a ver que aquilo que estava seco começou a ficar verde. Os que se achavam perdidos começaram a se encontrar. E aí você descobre que funciona. Graças a Deus você tem um amigo que toca teclado e diz: dá uma nota aí para nós cantar uma. E conforme a canção vai fluindo, você começa a ouvir barulhos, presságios de milagres à sua volta. Cuidado de Deus promovido pela autoridade da presença. Você precisa aprender a provocar um ambiente cheio da presença de Deus aonde você mora. Porque a sua casa será um pedacinho do céu, cheio da glória de Deus, aonde você, com uma vida devota, vai promover a queda de barreiras. Algemas vão cair por terra. Aquilo que o diabo disse já não é mais uma sentença na sua família. Anjos de Deus, ministradores, começam a liberar e destravar, e você começa a tocar no mundo espiritual. Tomado de autoridade, dizendo: assim diz o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder na sua família. Construa um ambiente. Pode aplaudir o nome de Jesus, irmãos. Construa um ambiente. Profetize. Profetize. O sacerdócio de todos os santos é feito de uma autoridade coletiva, mas de indivíduos comprometidos com aquilo que o Senhor disse. Aquilo que o Senhor disse não pode ser esquecido. Mateus capítulo 11, 28 nos diz, na palavra do Cristo: vinde a mim. Ou seja, venha. Não, mas venha de um jeito, do outro jeito, com o cabelinho cortado, com a roupinha social. Não, não, só vem. É um convite. O Evangelho é um convite inclusivo a todos. Em Mateus 16, 24, aí a coisa já muda um pouco. Porque a partir do vinde sempre há um passo seguinte. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
O vinde a mim tem o seu lugar. Do jeito que eu estou, da forma que eu penso, da forma que eu estou, está tudo certo. Agora, esse venha após mim, tome a sua cruz e siga-me, já exige que a gente faça alguma coisa. Esse fazer alguma coisa em Mateus 16, 24, se converte num nível ainda mais intenso, que está lá em Mateus 28, 19. No Mateus 28, 19 diz: ide por todo mundo. Venha a mim, venha após mim, ide por todo mundo. Enquanto você tenta viver um evangelho para fazer com que a vida dê certo, talvez você ainda esteja no primeiro estágio, sendo que o Espírito quer te conduzir a um outro estágio, para você tomar a sua cruz, ou seja, assumir a sua responsabilidade e viver as suas experiências com Deus de verdade, de uma vida em autoridade a partir de renúncia. Homens intensos, mulheres intensos da parte de Deus, sabem o que significam níveis de renúncia. Não tenha medo de transitar na renúncia, porque logo você segue a Cristo, e ao seguir a Cristo, em algum momento você será enviado. Como vai funcionar ser enviado, pastor? Tem um monte de coisa que eu sei te explicar, mas sobre envio, eu sei que geralmente acontece de uma forma sobrenatural, para que você seja de Deus, aonde o Senhor te confiar, como alguém de Deus, para transformar um ambiente. Você está me entendendo, irmão? Dá um glória a Deus aí. Vamos glorificar a Deus nesse lugar. Aleluia. Não queira ir por todo mundo sem antes ter estado com Ele. Essa é a sequência. Paulo, quando se converteu, dos seus próprios relatos, e aquilo que Lucas também afirma lá em Atos dos Apóstolos, decidiu estar com o Senhor durante 3 anos. Com seus medos, suas incertezas, inclusive questionando a Deus, dizendo: eu não sei como eles vão me receber. Eu tinha fama por ser um homem mau. Mas reservou da sua vida durante 3 anos, desaparecendo do mapa. A Bíblia relata como se ele estivesse na Arábia por 3 anos, para ter essa intimidade com Deus, para depois fazer do ID um movimento de autoridade. Então aprenda a ter intimidade com o Senhor, não só pelo que você leu numa frase de impacto numa rede social ou num corte de internet, mas de uma experiência que você precisa ter com Ele, sendo sacudido a fim de entender a responsabilidade do que é viver com Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 17, nos diz: orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Compreenda no meio disso o que significa orar, que não é só um ato religioso, não é só um movimento do culto semanal, é algo que precisa ser permanente na sua mente. Saia do muro das lamentações e arrebente com o muro das divisões, e construa pontes. Primeiro com o Senhor, de acessos que vão gerar transformação na sua vida, na sua compreensão. Oração é a única coisa que Deus nos pede para fazer o tempo inteiro. É isso que esse texto nos diz. Pastor, mas é impossível orar o tempo todo. Se Deus pediu para fazer, é porque dá para fazer. Você consegue. Quando acordar pela manhã, já acorde profetizando, dizendo: estou aqui, Senhor. Eu não sei fazer nada sem o Senhor. Aprendi a viver na dependência. Sê comigo. E levanta da cama e vai andando pelo corredor em direção ao banheiro, está escovando o dente, dizendo: e pensando no dia, no horário, no compromisso. Vai orando. Está conversando com alguém, a sua mente está sendo santificada pela permanência da constância que conversa com Deus, não só pelo que lamenta ou pelo que murmura, mas pela palavra que tomou forma na sua vida. Lá em Itajaí, nas primeiras vezes que eu saí com o pastor Lapa de carro, lá em 2012,
Eu entrei dentro do carro dele e estava ligada a Bíblia Falada. Na época que ele tinha CD ainda dentro do carro. E eu não sabia se eu prestava atenção no que ele estava me dizendo ou no que a Bíblia estava dizendo. E eu perguntei para ele: pastor, por que você anda ouvindo a Bíblia? Você entende que transforma o ambiente? Ele diz: não, Valtric, tem nada muito a ver com o ambiente não, mas o meu espírito está conectado com a palavra. Enquanto eu estou resolvendo coisas com a minha mente, com a minha razão, o meu espírito está sendo nutrido com a palavra. Por isso, quando você ouve louvores, daquilo que chamamos de gospel, por favor, preste atenção no que está sendo cantado, porque talvez essas músicas estejam só afirmando a sua alma. Agora, quando louvores são entoados a Deus, o seu espírito também está sendo participante disso. Então compreenda a maturidade. Deus te pede, então por favor, faça disso mais do que um diálogo. Quando você ora, é para que a sua vida esteja conectada com o Senhor e você verdadeiramente esteja separado, reservado, para que nada de mal te aconteça. João capítulo 4, do versículo 28 ao 30, nos diz sobre uma mulher, uma samaritana. E então, deixando o seu cântico, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Essa mulher abandonou a sua necessidade. O texto diz que o cântaro dela ficou para trás, ou seja, o que ela usava para ir resolver uma necessidade básica ficou para trás. O Senhor tomou forma dela de tal jeito que ela deixou para trás a sua necessidade e acabou ganhando, segundo a Escritura, uma cidade inteira pelo seu testemunho. Talvez você saia de casa para ganhar o pão do dia. E em algum momento, ao permanecer no Senhor e dar atenção ao que o Senhor está falando a você, você vai abandonar a sua necessidade básica e o Senhor quer confiar a você uma cidade, um bairro, uma família, um território, porque não um país. Você precisa ampliar as fronteiras do seu coração e perceber o que isso significa. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente tome conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Pastor, como eu devo me portar numa batalha espiritual? Efésios 6. Mas qual é o kit então da reza braba para a coisa acontecer? Está aqui. E qual é a autoridade que eu tenho, pastor, para reivindicar isso aqui? Relacionamento com Deus. Não se relacione com Ele como se fosse distante. Toda e qualquer distância do Pai gera sequelas. Somente a proximidade com Ele, numa conexão íntima e produtiva, pode nos conectar com o propósito. E o propósito nada mais é do que a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O jardim ficou para trás na queda. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, no jardim, lá no Monte das Oliveiras,
remiu esse lugar, esse ambiente chamado jardim, promovendo o acesso para que pudéssemos estar novamente com o Pai. De volta ao jardim, somos resgatados e somos literalmente restaurados, porque somos frutos de um amor que nos aproxima e nos dá a direção. Aleluia. Por favor, se coloque em pé nesse momento. Existe muito a se fazer, existe muito a se viver acerca da fé. Mas você precisa lembrar dos primeiros começos, das palavras que foram ditas a seu respeito, profetizadas, talvez por pessoas muito relevantes ou talvez por gente simples, que num espírito livre decidiu posicionar o seu coração numa promessa. Eu lembro da minha avó, que nós todos pequeninos, os primos, nós éramos terríveis. E atrás da casa da minha avó, a avó Evelina, tinha um pomar, uma boa lavoura muito bem cuidada. Minha avó era uma senhorinha de 1,58 m, com um chapéuzinho de palha na cabeça e uma enxada. Aquela velhinha era invencível. Não tinha uma erva daninha que desse conta dela. Era tudo perfeito. Mas em determinado momento do ano, os netos reunidos, acredito que em momentos de férias, onde podia estar todo mundo junto, ela colocava os netos para subir nas figueiras, atrás da sua casa. Numa época em que o figo ainda não estava maduro para comer. Porque a especialidade da dona Evelina era fazer figo de compota. Você já comeu isso? Ah, meu Deus, tem tudo que a gente não deve comer ali. 200 quilos de açúcar no pote. E aquele figo cozido dava um cheiro na casa, que a gente ficava cheirando figo uma semana, eu acho. E ela saía avisando, não sei como, mas todo mundo sabia que a avó tinha feito figo. E os filhos, os sobrinhos, os netos maiores iam até a casa da avó só para buscar a compotinha, com o doce, para dar um beijinho na avó, tomar um cafezinho e ir embora. Por que eu estou falando isso para você? Porque é um gesto que marcou a minha vida, não só por alguém decidida por Cristo, como era a minha avó, mas que literalmente converteu os nossos corações enquanto família a Jesus. Na sua simplicidade de uma criação rural, numa cidade pequena, num sítio que demorava 3 horas de carro para chegar numa cidade, ela teve um encontro com Jesus e decidiu transmitir à família o seu encontro para que nós também tivéssemos as nossas experiências. E hoje eu, com o microfone na mão, lembro do cheiro do figo, só para não esquecer das palavras que foram liberadas sobre mim, de que eu seria um homem de Deus. E aqui, através da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, a palavra do Senhor tocaria muitas nações. Talvez você tenha que lembrar de algum cheiro na sua vida, que talvez não seja figo, mas seja de uma presença que em algum momento te motivou a viver na fé. E talvez por circunstâncias te fez esquecer das palavras que deveriam estar latentes no seu coração. Toda essa mensagem é para tornar fresco ao seu paladar, ao seu olfato, à sua audição, aos seus olhos, o quanto que tudo aquilo que foi dito a seu respeito, vindo da parte de Deus, se cumprirá. Basta que o seu coração esteja nas mãos do Senhor, quebrantado e vulnerável, e ainda que em lágrimas, o ambiente correto vai nos conduzir a esse lugar. E nós vamos viver o Evangelho em nome de Jesus. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas
só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te Vem, Senhor, vem, Senhor, e me todos os dias. Só pra te adorar. Quero Ser teu bom perfume, primeira essência. teu jardim Aleluia. Acho que o nosso coração está pronto para ceiarmos. Por favor, tome o seu assento. Irmãos, essa não é a ceia do Mevan. A nossa ceia acontece cotidianamente, quando estamos próximos, partindo pão, comendo, conversando. Isso acontece todo dia. Essa é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, o Senhor é Ele. Assim como do nosso cotidiano, mas hoje é um memorial. Então, por favor, não fique preocupado em não congregar aqui. Como a pastora Cília perguntou quantos nos visitavam, talvez você esteja nos visitando hoje, mas essa ceia do Senhor. E há muitos que olhem para a ceia e digam: essa é a ceia que mata. É a ceia da condenação. Eu prefiro acreditar que nesse sangue nós fomos remidos, resgatados. Nesse corpo nós fomos viabilizados, reconhecidos e chamados já não mais alheios ao coração de Deus, mas afirmados como filhos. Para tudo no corpo de Cristo existe um caminho, queridos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Então, por favor, não deturpe o real sentido da ceia. E entenda a autoridade nela, que ao comer do pão e ao beber do cálice, você está fazendo desse memorial um ato de obediência, a fim de que o seu corpo seja curado. Eu acredito sim no poder de um ato de fé. Talvez você esteja hoje mais para clamar do que para adorar, mas o seu clamor pode se converter em adoração, ainda que em meio a lágrimas, encontrando na ceia tudo o que você precisa para sair daqui tocado de um jeito diferente. Aleluia! Então, por favor, não se prive de comer e beber do Cristo, pois comer e beber do Cristo é uma afirmação transformadora. Não tenha medo de viver o Evangelho, ele é real. Jesus é suficiente. É mais do que uma teologia biblicista. Nem todos os livros da época seriam capazes de conter os feitos de Jesus. Esse é nosso fundamento, irmãos. Mas o Verbo continua sendo Cristo encarnado, que foi, mas disse que continuaria conosco, que voltaria. Ou seja, ele foi ficando e voltará estando. E esse é um mistério muito doido. Clamar pela volta do Senhor e ansiar pelo dia dele, mas ao mesmo tempo ser encharcado pela presença, assim como nós estamos vivendo nessa noite. Fomos resgatados, remidos, justificados, santificados por causa de uma oferta de Deus. E isso não é pouco, isso é muito. Esse será o testemunho da nossa velhice, Joabson. Os velhinhos chapados falando de Jesus e chorando. Por favor, se coloque em pé, irmão. Aleluia. Senhor, Senhor. Aleluia. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca, ore, o desejo de Senhor, não quero, cante. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, Ele está aqui todos os dias só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência. Clame, vem, Senhor, vem, Senhor. Todos os dias só pra te adorar. Quero Teu bom perfume, primeira essência. Deus age contigo.
E Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Foi isso que Ele fez. E somente um pão partido pode ser repartido. Aquilo que aconteceu nas mãos de Jesus, simbolizando a sua entrega, continua sendo repartido até hoje em nosso meio. Meus irmãos, esse pão que está aí na sua mão representa o corpo de Cristo. E não fazemos isso por outro motivo a não ser como um memorial. Participando juntos. No partir do pão é onde há a revelação do Cristo. Depois, se a gente quiser matar a fome, a cantina está aberta. Mas agora é para afirmarmos aquilo que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio, amém? Levante seu pão aí. Ah, Jesus. Comece a agradecer a Ele, porque foi Ele que viabilizou a nossa salvação, o nosso acesso, o nosso encontro com o Pai. Oh, obrigado. Obrigado, Jesus, por ter nos resgatado, por ter nos comprado por alto preço. Aleluia. Vamos participar todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, é o que diz o texto, Ele tomou o cálice em suas mãos e afirmou dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Nós não estamos aqui em cima reunidos porque somos privilegiados. Na verdade é um privilégio servir ao Senhor porque fomos escolhidos. Mas sobre nós recai maior responsabilidade. Assim como Paulo recomendou a Timóteo para que os outros ouvissem da nossa boca, ouçam e possam testemunhar, compreendendo com clareza aquilo que estamos dizendo. Então, é por isso que a gente vai trocar o cálice com você. Porque a responsabilidade de você entender o Evangelho, ela recai sobre nós. E nós somos tão poucos nesse lugar, comprometidos com essa verdade, que verdadeiramente estão gerando discípulos, e eu louvo a Deus por isso. Mas a nossa mensagem precisa ser clara. Precisa ser clara. As palavras precisam ser claras, para que você entenda, meu irmão. Me perdoa se em algum momento eu não fui claro na sua vida. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Porque se em nós habita a morte, para que em vós habite vida, está valendo a pena. Então, se precisar colocar na minha conta, coloca. Porque eu acredito no evangelho de prováveis e improváveis. E daqueles que o Senhor chamou, eu me sinto o menor, o menos capacitado. Mas talvez já em algum momento eu tenha sido extravagante na minha fé, para que de alguma maneira o evangelho da verdade tenha encontrado o seu coração, para que vocês não sejam confundidos e muito menos tomados pelas garras do maligno, mas sejam afirmados na aliança do Cristo que nos fortalece. Porque há um caminho a ser percorrido. O vinde a mim continua ativo. A gente só precisa se disponibilizar. E nesse se disponibilizar,
a gente vai percebendo o quanto que o sangue, assim como o cálice, nesse momento está fluindo no corpo. Então diga para quem está perto de você, ao lado, e convide a ele, diga: deixe o sangue fluir no corpo. Diga para ele: você não é um coágulo para ficar retido. Você é a promessa de Cristo. Vida na igreja, ela existe. Acredite na igreja, meu amigo. Acredite no movimento do corpo de Cristo, que é real, é natural e sobrenatural ao mesmo tempo, que faz o caído ficar em pé, que faz o cansado ser fortalecido, que ressuscita os nossos sonhos, minha irmã, e faz com que a gente olhe para o futuro acreditando, com uma expectativa maior do que um dia foi dentro da sua casa, porque o Senhor não só vai restaurar, mas vai fazer tudo novo. Você é o cumprimento de promessas na sua família. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra quero ser primeira essência. Vem, Senhor, vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Seu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, cante. Vem, Senhor, me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu jardim pra te levante o seu cálice. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é porque ele sabia a responsabilidade que existe em participar de um cálice. Mas ao mesmo tempo que ele disse isso, ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Você está disposto a viver a vontade de Deus? Então estamos prontos para participarmos do cálice do Senhor, que na Bíblia também é chamado do cálice da bênção, ou cálice da comunhão, ou a mesa do Senhor, ou a ceia do Senhor. Levante ele para cima e diga: Jesus, obrigado. Diga palavras de gratidão. Diz: o Senhor me tirou do lodo do pecado, da morte, e me trouxe à luz. Aleluia. Vamos participar todos juntos, irmãos, em nome de Jesus. Rendam graças a Deus. Louve ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi
Nunca vi um justo sem resposta. Basta somente o que Deus irá fazer. A obediência. É a hora de vencer. Então louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Se nós hoje em dia erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que ele cumprir. Caminha contigo, de nós hoje em dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Sabe, queridos, tem muitas pessoas hoje aqui que chegaram neste ambiente com uma batalha na mente tão intensa, tão alta, desacreditando no seu propósito de vida, no que Deus entregou para você, por causa de palavras malditas de pessoas que foram permitidas por Ele mesmo para testar onde está a sua fé. E no tanto que você acredita nas promessas que Ele já falou a teu respeito. E sabe que através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim:
Pega essa. Porque no ambiente profético, se você entende e compreende, tudo vira sentença para a sua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês, presta bem atenção, esperança e um futuro. Não há ninguém, por mais grandioso que essa pessoa possa parecer aos seus olhos, por mais forte que essa pessoa possa parecer aos seus olhos, que possa fazer qualquer coisa contra você e contra qualquer coisa que leve o seu nome e o seu sobrenome, que não tenha a mão permissiva do Senhor. Nada acontece sem um propósito. Permaneça de verdade fazendo o que a canção fala. Simplesmente louve. Tá doendo? Tá difícil? Louve. Tá precisando de um pouco mais de fé? Tenha um pouco mais de fé. Não murmure. Tá passando pelo aperto? Que você venha ser o trigo e desse aperto aí venha sair um pão. Amém, igreja? Que você tenha uma semana repleta de vitória e de conquista. Que o Senhor te dê a justa medida de sabedoria, conhecimento e inteligência do alto para saber falar, se mover e agir com todas as pessoas com quem você se comunica ou se move. Que Deus venha te dar discernimento para que ninguém venha lhe enganar. Que você venha ter discernimento de espíritos e de movimentação de tudo e a todos que esteja à sua volta. Que o Senhor te blinde, a ti, a tua casa, seus filhos e as suas descendências. Em nome de Jesus. Aqui na tela vai aparecer um QR Code. E se você quiser, se você estiver nos visitando, ou quiser continuar conectado conosco, é só você colocar a câmera do seu celular aqui. Nós não vamos encher você de mensagem, mas nós só estamos nos fazendo acessíveis a você e a sua família para continuar uma relação de proximidade. Amém? Nós estamos aqui para te servir. Que a graça e o amor de Deus Pai venha ser com cada um de vós até a vinda gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Maranata. Que este venha a ser o nosso desejo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vá em paz, igreja, em nome de Jesus.